dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de biologia, certo? Hoje nós vamos dar continuidade sobre o conteúdo de reprodução sexuada, que nós vimos na aula anterior. Esse conteúdo está no capítulo 5 do livro de vocês, a partir da página 87. Revisando aqui também, nós já vimos em aulas anteriores as reproduções assexuadas, que são aquelas reproduções no qual os indivíduos vão ser geneticamente idênticos, vão formar o que nós chamamos de clones, certo? E aí nós começamos a ver depois disso a reprodução sexuada, que é um processo que ocorre entre dois gametas, o masculino e o feminino, e eles vão formar uma nova espécie que vai ter um material genético aí diferente, porque ele vai ter metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. E nós vimos também que ela pode ser dioica e monoica. Dioica é quando tem aí o macho e a fêmea, e monoica é quando são espécies hermafroditas, ou seja, em uma espécie ela possui os dois sexos. E na aula anterior nós vimos essa reprodução em micro-organismos, nos fungos e nas gimnospermas. E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos começar aqui vendo primeiro sobre a reprodução sexuada em invertebrados. Pode ocorrer em animais aquáticos, nas esponjas, quinidários, equinodermos, e ela também pode ocorrer entre indivíduos que possuem os dois sexos, como por exemplo a minhoca, que ela é um animal hermafrodito. A fecundação, ou seja, o encontro entre esses gametas, o esperma e o óvulo, ele pode ocorrer no ambiente de maneira de fecundação externa ou fecundação interna. Na fecundação externa, ele vai ocorrer no ambiente, e já na fecundação interna, ele vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Ou então, no corpo dos dois indivíduos. Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês foi o exemplo da fecundação aí da esponja, certo? Nós temos aqui uma esponja macho, uma esponja fêmea, e aí a esponja macho, ela libera seus espermatozoides, a fêmea também libera o seu óvulo, no qual ocorre a fecundação, e eles vão liberar essa larva nadante. E aí esse é um exemplo de fecundação externa, porque ela vai ocorrer onde? No meio ambiente. Eles vão liberar aí essa larva e essa fecundação ela vai ocorrer no ambiente, no meio externo. Prender ao solo e formar uma esponja jovem, que ela pode se tornar macho ou fêmea. E continuando aqui, como eu falei para vocês, vamos usar o outro exemplo aqui, que é a reprodução da minhoca, para falar aí da reprodução, da fecundação interna. Como é que ocorre aí essa fecundação interna? Nós sabemos que a minhoca, como eu falei para vocês, ela é hermafrodita. Ela possui ambos os sexos. Ela possui o sexo masculino e feminino. Só que como é que vai ocorrer essa reprodução? Ela vai ocorrer pelo um processo que nós chamamos de fecundação cruzada. Como é que ocorre isso aí? Duas minhocas, elas vão se entrelaçar, certo? E vão encostar as suas porções inferiores, que tem essas estruturas aqui, que nós chamamos de clitélio. Depois delas encostarem aí, e entrelaçar essa parte do corpo delas, elas vão fazer a troca de espermas. Como assim, professora? Nós sabemos que a minhoca, ela tem esperma e óvulo, certo? Só que o que é que elas vão fazer? Porque se elas se reproduzirem com seus espermas e seus óvulos, vão nascer indivíduos idênticos. Só que ela não quer isso, então ela vai fazer o quê? Ela vai trocar o esperma dessa minhoca, vai para essa, e o esperma dessa minhoca aqui de cima vai para essa. Então ela vai fazer o quê? Uma troca de espermatozoides. E o que é que acontece depois disso? Depois disso, no clitelo, ele vai formar aí um casulo. Vai ocorrer o quê? A fecundação nesse casulo, no qual vai unir os óvulos e os espermatozoides. Depois que ele fecunda aí esses óvulos, o casulo ele é liberado com os ovos, tá? Já fecundados,
e aí ele fica aí no meio ambiente, para depois eclodir e nascer aí novas minhocas. Só que o que é que acontece? Por que é que esse processo aí ele é chamado de fecundação interna? Porque ocorre na minhoca, ocorre no indivíduo, certo? Então aqui é um exemplo de fecundação interna. E também conhecido como fecundação cruzada. Ok? Bom, nós temos também a reprodução sexuada entre os artrópodes, que a reprodução ela vai ser sempre sexuada e sempre de fecundação interna, ou seja, sempre vai ocorrer dentro do indivíduo. Nós temos também nas classes dos crustáceos, sendo possível identificar o desenvolvimento direto em algumas espécies e indireto na maioria dos representantes. Já entre os aracnídeos, ela é meio intrigante, porque acontece da forma que acontece na fecundação interna. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ocorre aí essa fecundação. E por fim, nós temos também os insetos, que são geralmente de sexos separados e possuem fecundação interna. E eles também são animais ovíparos, ou seja, eles produzem aí seus ovos depois da fecundação. Primeiro nós vamos falar sobre a reprodução nos aracnídeos. Por que é interessante aí essa reprodução? Bom, o que é intrigante? O macho, ele coloca os espermatozoides dentro de uma bolsa de seda, certo? E aí o que acontece? Depois que ele coloca esse espermatozoide dentro dessa bolsa, depois que ele forma essa bolsa de seda, ele pega essa bolsa e introduz essa bolsa dentro do local, né, da abertura do genital feminino lá na fêmea. Então, ela não ocorre o ato, né, em si. Então, o macho ele vai diretamente à fêmea e ele introduz todos os seus espermatozoides dentro de uma bolsa de seda, certo? Depois disso é que ocorre a fecundação. A fecundação, como eu falei, ela vai ser interna. E o desenvolvimento é direto nas aranhas e nos escorpiões. Então, aí, a fêmea ela fica com todos esses filhotes, certo? Nelas, até que eles possam crescer e se virarem sozinhos. E o outro desenvolvimento que nós vamos ver é o desenvolvimento direto. Esse desenvolvimento aí ela ocorre em insetos, no qual eles já saem do ovo com a forma do animal adulto. Eles só vão crescer, eles não vão sofrer metamorfose. Então, eles iniciam, né? Depois da fecundação, eles passam na formação do ovo e eles nascem já com todas as suas estruturas que vão estar presentes no indivíduo adulto. Então, ela não sofre metamorfose, não sofre alteração física. Ela só aumenta, certo, no seu tamanho. Então, é desenvolvimento do estágio do ovo até o adulto, ok? Já no outro tipo de desenvolvimento, nós vamos ter a metamorfose. Nós vamos ter ela dividida em dois tipos. A metamorfose completa e metamorfose incompleta. Na metamorfose incompleta, o ovo, ele sai, aqui nós temos um gafanhoto, certo? Por exemplo. O ovo eclode e sai aí a ninfa, que é um inseto jovem com uma forma semelhante ao adulto, porém ela ainda não possui todas as estruturas. Ainda pequeno e sem asas. E aí ela vai passando por diversas mudanças até chegar à fase adulta, no qual ela vai possuir aí suas asas, ok? Então, ela vai possuir 3 estágios. O ovo, o ninfa, que é essa parte, essa estrutura aqui dela, em qual ela é semelhante, mas ela tem um porte pequeno e ela não tem as asas. E depois ela vai chegar ao seu estado adulto, ok? No que ela vai crescendo, essas asas aí elas vão se desenvolvendo até chegar à sua idade, até seu estágio adulto. E, por fim, nós temos a metamorfose completa, que é um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, é o da borboleta, que é bem conhecido, né? E ela é uma metamorfose completa. Por quê? Porque do ovo sai uma larva com aspecto de um pequeno verme, então ela não tem a estrutura física de uma borboleta,
Depois essa árvore ela se transforma em pupa. E depois ela fica imóvel e fica no casulo. E depois que ela fica nesse casulo, ela sai e se torna uma borboleta, ok? Um indivíduo adulto. Então, ela primeiro inicia no seu estágio, no seu ovo. Depois, ela vai formar aqui o que nós chamamos de verme. Depois, ela vai se desenvolver aqui numa pupa, na pupa e formar o casulo, para depois se desenvolver aí no seu estágio adulto, ok? Que é o da borboleta. E por hoje é só, pessoal. Peço que vocês façam a atividade do livro de vocês nas páginas 97 e 98. E é isso.